Vamos agora para a terceira e última parte do nosso primeiro módulo do curso de Fundamentos de Segurança da Informação em Rede Sem Fio. E nessa última parte a gente vai falar sobre o que é um dos grandes causadores da experiência ruim que a gente tem até hoje com rede sem fio, que é exatamente a interferência. A interferência ela se dá no ambiente Wi-Fi por inúmeras razões. Você tem interferência que é causada por dispositivos que liberam campo eletromagnético, como geradores, por exemplo, motor de elevador, é uma coisa que gera bastante campo eletromagnético, espelho, água, um rio, um lago, o próprio mar. Se você tem uma empresa que fica na beira de um rio, na beira de um lago ou na beira-mar, você pode observar uma degradação do seu sinal wireless por conta da deflação. Então ele bate e rebate. Aquilo dali serve como um espelho, por assim dizer, um espelho d'água. E isso prejudica o sinal de rede sem fio, porque você começa a ter congestionamento no ar. O seu ar começa a ficar congestionado com a frequência. E isso, obviamente, vai trazer resultados indesejáveis para a experiência do usuário quando a gente fala sobre a questão do acesso. Existem outras coisas, micro-ondas, telefone sem fio, aqueles telefones mais antigos, todos trabalhavam na frequência 2.4. Alguns atuais continuam usando essa frequência também. Então, você tem diversos motivos para ter interferência e você tem atenuação de sinal também. E o que é que atenua sinal? Espelho atenua sinal, parede, porta, barreiras físicas. Tudo isso vai causar ou degradação ou congestionamento dentro do seu airspace e vai fazer com que você não tenha uma boa experiência. O seu usuário conecta, ele está lá com a barra cheia. Isso é uma das coisas que a gente mais escuta quando vai fazer troubleshooting em rede sem fio. Não, mas o sinal está ótimo, está altíssimo aqui, mas a qualidade está péssima. Está péssima por N fatores. E esses são alguns dos fatores que eu estou citando para vocês que podem ser os causadores dessa situação. Você está lá com o sinal cheio e você tem uma experiência ruim. O espectro 2.4 ele é mais afetado do que o 5 GB por conta de alguns desses itens que eu comentei. Micro-ondas, o próprio telefone sem fio, carrinho de controle remoto, alguns carrinhos de controle remoto de mais longa distância, drone. Esses caras trabalham dentro da frequência 2.4 também e causam interferência não wireless dentro daquele espectro. E aí você fica meio vendido sem saber o que fazer quando você tem esse tipo de interferência, porque ela não é visível, não é um outro access point, não é um outro AP que está rodando no mesmo canal, ou fazendo uma sobreposição de canal, ou que está criando uma área de interseção lá entre os raios de propagação do sinal. Então não é nada disso, mas está interferindo no teu Wi-Fi. O que é que você usa? Que tipo de coisa pode te ajudar a enxergar esse tipo de interferência? Seria exatamente um analisador de espectro. O analisador de espectro é um equipamento que às vezes está disponível em algumas marcas de access points, notadamente o da WatchGuard possui um analisador de espectro nos rádios, nos equipamentos que possuem um terceiro rádio. Então você tem o software e tem o equipamento, e você pode visualizar como está o cenário de interferência dentro do espectro da frequência escolhida, seja ela 2.4 ou 5 GB. Uma vez que você faça essa observação, que você veja como está a utilização daquela frequência baseado nos canais, você pode fazer uma seleção de canal mais acurada no intuito de conseguir minimizar o impacto da interferência para o seu universo wireless, para o seu airspace. Adicionalmente, quando você utiliza um analisador de espectro profissional, ele pode ser capaz de identificar a origem, a fonte daquela interferência. Então, se é uma interferência eletromagnética e gerar possíveis causas, você pode ter uma localização aproximada de onde está vindo aquela interferência. Então, é um tipo de equipamento muito útil quando você trabalha profissionalmente com o Wi-Fi. Porém, ele tem um detalhe. Aqui no Brasil, um equipamento como esse, ele vai custar aí na faixa de 25 a 50 mil reais.
né? E com o dólar atual, que assim nos últimos meses aumentou bastante, a tendência é que esse valor fique ainda mais alto. Então, para justificar você comprar um equipamento como esse, somente se você realmente trabalhar com rede sem fio profissionalmente. Não serve a título de curiosidade nem outras coisas. Existem alguns softwares que se propõem a fazer isso através de dongles de hardware USB, que são mais em conta. Você vai ver aí por $1.000, $2.000, $3.000, mas é muito raro você encontrar eles no Brasil. Bom, diante disso tudo, a gente fica imaginando, bem, 2.4 é uma frequência muito congestionada. 5 GB é uma frequência menos congestionada, mas que tem um poder de penetração pior, né? Ou seja, ela passa menos por parede, por porta, por divisória, por esse tipo de coisa. O que é que eu faço, né? O que é que pode me ajudar, então, a conseguir fazer com que a rede sem fio do meu escritório, da minha empresa, da empresa para onde eu presto serviço, ela tenha uma melhor qualidade? Um dos grandes aliados no sentido de um projeto de rede sem fio de sucesso é o Site Survey. O que é um Site Survey? É você fazer uma análise do local, seja ela ativa, preditiva ou de planejamento, onde você vai poder checar quais são as áreas de sombra, onde você tem possíveis áreas de interferência, onde você vai ter a degradação de sinal, onde você vai ter algum tipo de item que possa gerar uma deflação, enfim, você vai avaliar o ambiente físico como um todo e as interações que ele vai ter com o teu ambiente sem fio. Baseado nisso daí, você vai conseguir escolher melhor a quantidade de access points que você vai utilizar. Você vai poder definir a localização física deles para que você tenha um melhor aproveitamento de todo o sinal que cada um deles vai poder disponibilizar. Você vai fazer regulagem de potência, enfim. Durante o processo do Site Survey, você tem a oportunidade de planejar como é que aquilo ali vai ser implantado. O grande problema é que boa parte das corporações não querem pagar por esse serviço. E aí eu citei, por exemplo, a questão do analisador de espectro, que é um equipamento super caro. Ele é um equipamento que deve ser utilizado durante um Site Survey. Por quê? Para você já garantir previamente que não há uma interferência dentro daquele ambiente. Ou interferências que sejam significativas para a utilização de um ambiente sem fio. E com tudo isso que eu estou falando, a gente começa a perceber que não é simplesmente pegar e botar um access point na parede que a gente tem Wi-Fi, né? Tem muito mais coisa a ser feita para trazer qualidade para esse tipo de entrega. Pois bem, a grande maioria das empresas não quer fazer, não faz, e aí acaba que você vai colocando, você faz no olho, ou então você faz e assume o custo. Em geral é uma das coisas que acontece bastante. E aí trazendo de novo para esse universo da ferramenta profissional, no último módulo eu vou falar especificamente sobre Site Survey, mas já dando uma palhinha para vocês do que é que vem por aí. Se você parte para usar um software profissional, por exemplo, como o software da Ekahau, o hardware e o software, você tem que fazer aí um investimento próximo da casa dos R$30 mil para ter hardware, software e treinamento, para poder saber operar aquilo dali. Então, a gente começa a ver que trabalho profissional com wireless não é barato. Não tem como ser barato. Então, o que é que acaba acontecendo muitas vezes? As empresas colocam, de qualquer maneira, contratam profissionais que muitas vezes não têm experiência ou com o conhecimento necessário para fazer aquela implantação, ficam insatisfeitas com o resultado, mas acabam acatando aquilo dali porque o investimento foi feito, não vão desfazer o investimento e percebem que corrigir muitas vezes é mais caro do que fazer direito da primeira vez. Então, notem que eu não estou falando aqui sobre marca de access points, sobre fabricantes, sobre nada disso. Eu estou falando de um planejamento que vai trazer à luz o que é necessário, e aí você pode se basear no que cada fabricante oferece, para trazer a melhor experiência e performance para o ambiente corporativo quando a gente fala de universo de rede sem fio. Para a gente finalizar o nosso módulo e entrar na parte de revisão, a boa notícia para quem pensa em implantar a rede sem fio corporativamente falando nos próximos 2 anos vem do Wi-Fi 6 ou do Wi-Fi 6. Enquanto a versão estendida dele não começa a ser efetivamente comercializada, que é o Wi-Fi 6E ou Wi-Fi 6E,
que vai operar efetivamente na frequência de 6 GHz. O Wi-Fi 6 atual, o AX, né, o AX, ele traz uma série de melhorias que já podem ser aproveitadas tanto no espectro 2.4 quanto no 5 GB, que são a promessa de maior resiliência à interferência, maior throughput, maior performance e uma melhor experiência de maneira geral na utilização de uma rede sem fio. Principalmente por conta da inserção do OFDMA, que é o Orthogonal Frequency Division Multiple Access, em substituição ao OFDM, que é o Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Então, basicamente, o que acontece? Quando você trabalhava no universo da Wi-Fi 5 com o AC em 5 GB, que era o único que era suportado, e o Multi-MIMO, você tinha a possibilidade de usar múltiplos canais somente em downlink, não em uplink. Com o OFDMA, vai ser possível você fazer isso em 2 vias. Outra coisa é que ele é capaz de gerenciar melhor as conexões entre access point e cliente, aumentando inclusive a possibilidade da densidade. Então, se você tem um equipamento hoje, Wi-Fi 5, que suporta 30 usuários, possivelmente dentro do universo Wi-Fi 6, Wi-Fi 6, o equipamento atualizado, obviamente, né, trabalhando com o OFDMA, ele vai possibilitar você ter aí 45, 50, dependendo até 60 usuários, assim, com um hardware muito similar ao que você tinha anteriormente. Então, aquele mesmo modelo, ele vai sofrer um upgrade e vai ter uma capacidade de receber muito mais conexões. Porque o FDMA, ele se baseia em uma utilização de Resource Unit, que são unidades de recurso, que ele consegue alocar dinamicamente durante a construção das conexões e no gerenciamento das conexões, trazendo muito mais inteligência nessa gestão do que o que a gente tinha até aqui, né? Até agora. Então, a promessa é de que com redes baseadas em equipamentos Wi-Fi 6, a gente vai ter muito mais performance e muito mais qualidade. Tá, Alberto, e aí? A gente investe nisso agora. Se você tem clientes que suportam esse tipo de possibilidade, manda ver. Vai valer a pena. Assim, o que eu diria é que o ideal é que você espere aí realmente, como a gente tinha comentado antes, de 1 a 2 anos para começar a investir nisso mais massivamente, porque é o tempo que o mercado amadurece, que você vai comprando equipamentos, que você vai vendo novidades, que você vai descobrindo falhas, para poder justamente você ter aquela maturação e baseado nessa maturação você fazer um investimento mais assertivo. Bem, uma vez que a gente concluiu o nosso módulo, ficam aí as dicas finais sobre o resumo. A gente observa que a gente tem trabalhos dentro do universo Wi-Fi desde a década de 60. A gente teve assim, o início efetivo lá pela década de 90, 99, onde a gente teve o 802.11b, o 802.11a, que veio para 54 megabits e era utilizado dentro daquele universo de transmissão ponto a ponto. O B era 11 megabits e a gente veio na sequência G para 2.4 com 50, o N que trouxe aí já a possibilidade de utilização dentro do universo de 5 GB também, junto com o A, que passou para 5 GB também, e que teve a expansão de velocidade. A gente começou a ter 300, 600 megabits. Chegamos aí ao AC, que promete aí até um throughput de até 1.2, 1.4 mais ou menos, nessa média, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, vai depender aí dentro do teu cenário e da tua situação. Vimos também quais são os componentes de uma rede sem fio, o que é um roteador, o que é uma bridge, o que é um access point, um cliente, como esses caras interagem entre si, o que é um Basic Set Service Identifier, o que é um Service Set Identifier. A gente viu tudo isso, como é que funciona essa conjuntura e como é que eles se falam. Passamos aí para conhecer as frequências, né? Os modos de operação e as frequências. Então a gente conheceu as frequências 2.4 e 5, aprendemos que o 2.4 ele é uma frequência que tem um poder de expansão muito maior e de penetração em objetos, porém ele sofre muito com interferência até o Wi-Fi 5. A promessa é que de um Wi-Fi 6 isso seja minimizado, resolvido, por conta da inteligência de gestão. Vimos os canais que são liberados no Brasil, então a gente trabalha aqui de 1 a 3, Estados Unidos é 1 a 11, para vocês terem como exemplo. Vimos a possibilidade de multiplexação desses sinais,
a evolução de todos os protocolos, né, de quando começaram as redes sem fio até os dias de hoje, os protocolos de segurança, o WEP, que foi o primeiro protocolo utilizado, cujo objetivo era trazer um cenário de proteção e equivalência de proteção que a gente tinha na rede cabeada. A gente sabe que isso nunca aconteceu por conta das questões de segurança envolvidas dentro do projeto. Foi muita pressão para que ele fosse lançado junto com o Wi-Fi. E isso, obviamente, quando você tem pressão num projeto que envolve segurança, normalmente não dá um resultado muito bacana. E foi o que aconteceu. Então ele foi substituído pelo WPA, que da mesma maneira que o WPA2 sofreu muito por conta da existência do WPS, P de pato, não confundir com WDS, D de dado. Então o WPS ele era um recurso que possibilitava para as pessoas, através de um PIN, configurar dispositivos inteligentes ou mais difíceis de configurar, ou que não tinham teclado, mouse, essas coisas como TV, impressora, scanner, e trazer esse universo de conectividade. E aí a gente chegou no WPA3, que promete ter essas facilidades, mas que traz outros recursos de segurança, trabalha com autenticação mútua entre cliente e access point, criando um cenário menos provável de haver comprometimento, mas como a gente sabe, existe a vulnerabilidade de Dragon Blood, que possibilita a captura de handshake e extração da chave. Então, a expectativa hoje é que a gente tenha um release, né, um WPA 3.1, 3.2, como eles resolverem chamar, que corrige essa vulnerabilidade, para que assim ele passe a ser largamente implantado. E por fim, a parte de interferência, que a gente acabou de conversar e de assistir, e de entender porque é que existe essa questão do congestionamento. 2.4 é uma frequência que sofre com isso, que existe a promessa do OFDMA de minimizar isso daí, trazer uma melhor experiência. Vimos a importância do Site Survey, porque que o Site Survey ele deve ser um serviço executado durante o planejamento de uma rede sem fio, o que é que isso traz de benefícios, o porquê também de utilizar um analisador de espectro dentro de um ambiente, inclusive durante o Site Survey, exatamente para poder trazer a visibilidade dentro daquele airspace de que existe uma qualidade possível de sinal, porque tem baixa interferência ou não tem interferência, e se houver interferência, que se descubra quais são as fontes para procurar eliminar ou minimizar dentro do possível. Bom, gente, esse é o final do nosso módulo, nosso primeiro módulo. Espero que vocês estejam aproveitando até aqui. Aqui estão novamente os meus contatos, então se vocês precisarem de alguma coisa, tirar alguma dúvida, enfim, estou super à disposição. Vai ser aí uma grande satisfação poder ajudá-los aí cada vez mais dentro desse universo, que é o universo de rede sem fio, e de conseguir trazer mais qualidade na implantação das redes por aí. Então, um grande abraço e nos vemos no módulo 2.